bem-vindos ao Como Faço. Hoje vou preparar uma tarte de morango, mas com a base em bolo. Olhem só, eu tenho aqui uma base de pão de ló, eu tenho a receita aqui embaixo no link que vou deixar, tem 28 cm de diâmetro e é feito, estão a ver, numa tarteira, por isso fica assim com esta forma de tarte. Em vez de utilizar a massa folhada ou a massa quebrada, vou utilizar o meu bolo de pão de ló, por isso muitas vezes eu digo o meu bolo tarte. Tenho aqui então a minha base, vou utilizar morangos, apesar de não estar na época já se encontra bastantes morangos. Eu tenho aqui, é uma caixa e meia, mas vocês põem a quantidade que quiserem. Eu também penso eu que não vou gastá-los todos, mas pus aqui. Tenho também aqui as natas, 400 ml de natas. Esta tarte vai ser um bocadinho mais elaborada do que uma tarte convencional ou uma tarte mais simples. Poderia fazer só com o chantilly e os morangos e a base e já estava. Mas vou procurar dar um bocadinho um toque mais pessoal e vou fazer esta tarte então mais elaborada um bocadinho, mas também com ingredientes fáceis de encontrar e fica saborosíssima, fica muito boa. Vocês vão ver. Eu então, às 400 gramas ou ml de nata líquida, vou-lhe juntar 80 gramas de mascarpone. Estão a ver? São 2 colheres de sopa, não muito cheias, 2 colheres de sopa dá 80 gramas. E tenho aqui o chocolate branco, que são 50 gramas, eu juntei, derreti no micro-ondas, 30 segundos, então 50 gramas de chocolate branco e no fim juntei-lhe 2 colheres de sopa de nata líquida, tá bom? E ficou assim, peço desculpa, e ficou assim, ao pegar na faca, e ficou assim com esta consistência, estão a ver? E eu agora, quando bater o meu chantilly, quando estiver a meio mais ou menos, vou-lhe juntar o mascarpone e o chocolate, tá bom? Vai-lhe dar aquele toquezinho doce, porque o meu chantilly não tem açúcar. E tenho também aqui 200 gramas de doce de frutos vermelhos. Não quis de morango para cortar um bocadinho doce que vai haver já aqui neste chocolate branco, tá bom? Podem pôr um doce qualquer. No final da tarte vou fazer também, vou pincelar com um brilhozinho que pode ser, eu tenho do compra, mas vocês podem pôr um brilhozinho feito com um bocadinho, um xaropezinho, mesmo um doce de morango menos carregado que este, para dar assim aquele brilhozinho, e é muito fácil de fazer também. Eu vou então bater o chantilly a metade, quando tiver metade batido, junto-lhe então o mascarpone e o chocolate. Eu já pus o meu fundo de tarte num prato, tenho aqui uma manga de pasteleiro, se vocês, com o chantilly, se vocês não tiverem, podem perfeitamente com uma espátula fazer isto, ou então com o Salazar, não há problema nenhum. Eu é que tenho isto e vou utilizar, mas vocês podem fazer perfeitamente assim. Agora, com o doce de frutos vermelhos, vou espalhar, vai-lhe dar um gosto muito bom e também umedece um bocadinho a massa. Estão a ver? Se quiserem pôr um doce de morango, também podem pôr. Eu optei por pôr o doce de frutos vermelhos para cortar um bocadinho, para lhe dar um bocadinho de acidez. E estão a ver que tem bocados, eu deixo-os assim porque eu gosto de sentir, não em todos os bolos, mas neste gosto de sentir um bocadinho de crocância destes frutos. Assim, estão a ver? É muito simples e fica muito bom. Estou a provar. Agora, quando estiverem a bater o chantilly, tenham cuidado de não o baterem muito quando juntarem o chocolate
e o mascarpone, mas principalmente o chocolate. Se não tiverem chocolate e não querem pôr, também não faz mal, porque pode ficar um bocadinho, eu digo para não bater muito, porque pode ficar um bocadinho mais espesso. E olhem, vou utilizar o resto do chantilly, assim. Estão a ver? Eu agora vou-vos dizer com a espátula, acerto aqui assim, conseguem ver? Estão a ver? Penso que sim. E aqui neste meinho é onde vou pôr, não tem muito açúcar, não tem açúcar nenhum, mas a não ser o chocolate branco que já lhe dá uma... é muito bom. Olha, estão a ver? Eu aqui arranjo assim, vou pôr mais um bocadinho. Se fizerem com rosinhas, se o vosso chantilly tiver menos espesso, fica com rosinhas, façam rosinhas, fica muito giro. Mas isto é só uma ideia, estão a ver? Para ficar... Agora os morangos, eu vou-lhe tirar esta parte, corto a meio e vou pôr assim. Eu vou deixar aqui um espaço, estão a ver? Eu deixei aqui um espaço que é para meter um morango ao contrário, mas vocês vão ver. Eu escolhi os morangos mais ou menos do mesmo tamanho, assim. Faço em 4 e agora nos espaços, estão a ver, eu vou-vos explicar para fazer mais, para que fique mais bonito. Olhem só, estão a ver? Fiz o 4 e agora neste espaço, conseguem ver? Nos espacinhos vou pondo para fazer do género de uma flor, tá bom? Estão a ver? Este aqui vou-lhe tirar só assim, um morango maiorzinho, tiro-lhe só esta parte e vou pôr, isto não se estraga, vou comer. E olha, para ficar bonitinho, ponho assim, aqui, up, e já fica, estão a ver? Uma decoração simples de fazer. Poderia pôr uma folhinha de menta, mas utilizei, como viram, o morango, a própria folha do morango para a decoração. Eu costumo vos dizer, eu faço muitas tartes, muitos bolos e nem sempre filmo porque não tenho tempo. Eu tenho aqui, estão a ver, é um gel, um brilhozinho que vocês podem fazer. É um xaropezinho que é para dar um bocadinho de brilho e também protege o morango, porque o morango é um fruto que se deve comer rápido nos bolos, porque tem tendência a estragar, não é? Mais frágil. E então este brilhozinho também é um bocadinho uma proteção para o morango. E agora com aquele moranguinho que sobrou, estão a ver? Assim, com aquele moranguinho que sobrou, com este que sobrou, e tenho aqui estas rodelinhas. Eu ainda tenho por lá, olha, ainda tenho aqui bastantes, estão a ver?
mas com este que sobrou e estes bocadinhos, estão a ver? Estes bocadinhos estão a parte de trás daqueles. Então o que eu vou fazer? Vou abrir assim a meio e vou fazer assim, olhem. Estão a ver? Estas rodelinhas que estão aqui, vou cortá-las a meio e vou pôr então aqui nestes, neste bocadinho de chantilly que está aqui à mostra e dar-lhe um feitiozinho diferente. E olhem só que maravilha de tarte, super simples. Eu vou passar também um brilhozinho nestes. E estou aqui com o meu bolo de tarte de morango. Como veem, foi muito simples de fazer. Podem perfeitamente fazer isto com outra fruta qualquer. Podem pôr só chantilly, não pôr o chocolate branco nem mascarpone. Fica mais em conta, mas assim digo-vos que fica diferente e bem mais gostoso, bem melhor. Vou então cortar aqui uma fatia para verem como é que está por dentro. O bolinho de pão de ló é mesmo para lhe dar uma consistência como se fosse a base de uma tarte, uma base folhada ou então quebrada, tá bom? É fininho, olhem só. Tantaradá. Estão a ver? Que maravilha! Digam lá. Molhadinho, umidozinho, olhem só. Faz vontade, dá vontade aqui de morder estes morangos, digam lá que sim. Eu vou então cortar aqui para vocês verem. Bom, o morango vocês já sabem como é, mas para verem a textura deste bolinho. Olhem só, estão a ver? Macinho. Olha, delicioso. Ficou muito fofinho, estão a ver? É muito fofinho, eu vou comer agora com um morango. Digo-vos uma coisa, fresquinho, um bocadinho no frigorífico, fica ainda bem melhor. Fica delicioso, já está, mas com aquela frescurinha do frigorífico, de uma horinha no frigorífico, fica excelente. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita. Hoje é dia 10 de abril de 2021. Como veem, depois da Páscoa, fazer assim uma receitinha destas para uma sobremesa, porque não? Porque é fresquinha e não é muito calórica, porque tem só o chantilly, mas não tem muita gordura e fica delicioso. Façam em casa, divulguem o meu canal, divulguem as minhas receitas e digam-me como é que ficou, tá bom? Cuidem-se, um beijinho e vemo-nos proximamente para mais um vídeo. Um beijinho a todos, até à próxima!